O Marcos e o Roberto estão esperando o elevador. O Marcos tem que descer para o primeiro andar e o Roberto vai jantar no 10º. 2 elevadores chegam ao mesmo tempo e os 2 entram em elevadores diferentes. Bom, um deles não foi muito esperto. Qual? O Roberto. Ele precisa subir, mas o elevador que ele pegou está descendo. Você está relaxando, assistindo a TV quando ouve a campainha. Você não está esperando ninguém, mas vai até a porta de qualquer maneira e a abre. Não há ninguém lá. Apenas uma cesta de doces e uma carta. A carta diz: Caro Charlie, muito obrigada pela sua ajuda. Gosto muito de você e queria perguntar se você quer sair uma hora dessas. Todo o meu amor, sempre. A carta não está assinada e você não tem ideia de quem possa ser. Felizmente tem um pequeno enigma. 2 de agosto, 5 de fevereiro, 2 de maio, 4 de março, 1º de abril. Você consegue decifrar o código e descobrir quem é o admirador secreto? "2 de agosto significa a segunda letra em agosto, que é G. A quinta letra de fevereiro é R. A segunda letra de maio é A. A quarta letra de março é cedilha. E a primeira letra de abril é A. Então, o nome da sua admiradora secreta é Graça. Você abre os olhos e se vê em uma masmorra. Há algumas tochas ao redor para iluminar um pouco o ambiente. Você caminha até a porta e tenta abri-la, mas obviamente está trancada. Existem 3 botões do lado direito da porta, um vermelho, um roxo e um amarelo. Um deles o libertará e os outros 2 o prenderão para sempre. Mas você tem sorte, pois há uma dica. Oxan, Bor, Oto. Qual botão você deve pressionar para se libertar? Se você colocar as letras na ordem certa, obterá a dica botão roxo. Como apenas um botão abre a porta e os outros 2 o prenderiam, tente a sorte com o botão roxo. A Jéssica é mãe de 3 filhas e trabalha como detetive. Ela chega em casa tarde da noite e vai direto para a cozinha para preparar o jantar. Uma bagunça enorme já está esperando por ela em casa. Parece que alguém já jantou. Um sanduíche de pasta de chocolate. Ela não deixa suas filhas comerem esse tipo de coisa. Então, ela sobe as escadas e reúne todas as suas filhas. Kátia, Serena e Ana estão ocupadas fazendo o dever de casa. Todas negam ter comido pasta de chocolate, mas ainda assim, ela sabe quem foi. Quem está mentindo? E como a Jéssica soube? Voltando à cozinha, a faca está do lado direito da pasta de chocolate. Isso significa que a pessoa que fez o sanduíche é canhota. Ela tem apenas uma filha canhota, que é a Ana. Você se perde na floresta e acaba caminhando o dia todo. Finalmente, ao pôr do sol, você se depara com uma pequena e assustadora casa. Parece que uma bruxa mora lá. Você não tem outra escolha. Então entra e pede a ela que lhe mostre o caminho para sair desta floresta maluca. A bruxa concorda, mas com uma condição. Você tem que jogar um jogo. Se responder corretamente, ela deixa você ir. Se cometer um erro, terá que ficar com ela para sempre. Aqui está a pergunta. Você tem algo que é seu. Você mal o usa, mas os outros o usam muito. O que é? É o seu nome. Você está no exterior, curtindo o sol e as merecidas férias. Um dia na praia você conhece uma linda mulher e passa o dia inteiro com ela. À noite você lhe pergunta se podem se encontrar novamente amanhã. Ela sorri e diz que sim, se você conseguir adivinhar de onde ela vem. Mas ela realmente gosta de você, então ela lhe dá uma dica. O lugar de onde eu venho é 2 da Armênia, 2 da Geórgia, 1 da Noruega, 1 da Turquia, 2 da Índia e 1 da Austrália. Você consegue adivinhar de onde ela é?
Duas da Armênia significa que você deve pegar as duas primeiras letras do nome Armênia, A-R. E assim por diante. Duas da Geórgia é G-E. Uma da Noruega é N. Uma da Turquia é T. In, da Índia. E A, da Austrália. Juntos elas formam Argentina. Isso foi bem trabalhoso. É melhor ela valer a pena. Você está vagando por uma floresta diferente e se depara com um piquenique. São todos bruxos. Você tenta se esconder antes que eles notem você, mas... Oh! O que eles querem? Na verdade, eles são bem tranquilos. Só precisam da sua ajuda. Há 8 deles. E um está comemorando seu aniversário de número 999. Eles têm um bolo de aniversário, mas há um problema. E não é que tenha velas demais e bolo de menos. A faca mágica deles pode fazer apenas 3 cortes, e eles não conseguem descobrir como cortar o bolo em 8 pedaços. Você consegue resolver isso? Primeiro, corte o bolo ao meio. Em seguida, faça outro corte de modo que haja 4 peças iguais. Agora, corte o bolo ao meio pela lateral para fazer 2 camadas. E assim, todo mundo ganha um pedaço. A Helena finalmente conseguiu uma guitarra nova. Ela queria tocar imediatamente, mas precisava ir para a escola. Ela a trancou em seu quarto e saiu. Quando voltou para casa naquela noite, a guitarra havia sumido. A família dela era brincalhona. Eles sempre pregavam peças um no outro. Ela perguntou a todos sobre sua guitarra. Aqui está o que eles disseram. A mãe dela disse que ela nem tinha visto a guitarra. O pai dela disse que a viu quando passou pelo quarto dela, mas não entrou porque tinha muito trabalho a fazer. O irmão dela disse que estava em casa, mas passou o dia todo lá embaixo. A Helena resolveu o mistério instantaneamente. Você consegue descobrir também? O pai dela está mentindo. Ele diz que viu a guitarra ao passar pelo quarto dela, mas isso seria impossível, pois ela havia trancado a porta ao sair. A senhora Miller saiu de casa e colocou uma nota de $100 na sala de jantar para o filho, mas o filho disse que nunca viu dinheiro. Havia 3 outras pessoas na casa naquela manhã: Sandro, o jardineiro, Bruno, o cozinheiro, e Márcia, a empregada doméstica. O Sandro diz que viu dinheiro, mas ele é um homem honesto, nunca o pegaria. O Bruno diz que passou a manhã na cozinha e não viu dinheiro. A Márcia diz que teve que abrir a janela da cozinha, mas que não queria que a nota voasse. Então, ela a colocou neste livro entre as páginas 35 e 36. Você sabe dizer quem está mentindo? A Márcia está mentindo. Ela não poderia ter colocado o dinheiro entre as páginas 35 e 36, pois são 2 lados da mesma folha. O Kevin é solteiro e tem 4 filhas. Certa noite ele estava trabalhando até tarde e recebeu um telefonema de um vizinho. O vizinho acabou de ver uma de suas filhas passeando com as amigas, em um bairro totalmente diferente. Estava escuro, então o vizinho não sabia quem era. Quando o Kevin voltou para casa, perguntou às filhas qual delas tinha saído depois de escurecer. A Lilian diz que passou a noite inteira lendo. A Manuela diz que estava jogando Uno. A Rita diz que estava no quintal da piscina. A Eva diz que estava conversando com a amiga em seu quarto. O Kevin soube imediatamente quem estava mentindo. E você? Foi a Manuela. Ela não poderia estar jogando Uno sozinha. Ela está escondendo algo. O José estava caminhando em uma floresta à noite e se deparou com um castelo antigo. Ele estava curioso, então encontrou uma maneira de entrar e começou a andar por um corredor. Logo encontrou 3 pessoas. Elas disseram ser 2 lobisomens e um vampiro. Os 3 queriam manter o José lá para sempre, mas no final decidiram dar a ele uma chance de escapar. Ele tinha que adivinhar qual deles era o vampiro. O José tinha permissão para fazer a mesma pergunta a cada um deles, desde que não fosse: "Você é um vampiro?" O José perguntou: "Qual é a cor dos seus olhos?" Por que ele perguntou isso e como isso o ajudaria? Os vampiros não têm reflexo no espelho e não aparecem nas fotos.
O vampiro provavelmente não saberia a cor dos seus próprios olhos. Pergunta bônus. Você consegue pensar em alguma outra pergunta que o José poderia ter feito àqueles 3 caras? Você sabe bastante sobre vampiros e lobisomens? A Bia participou da reunião de seu colégio no último fim de semana. Todos os amigos pareciam estar indo muito bem na vida. A Carol apareceu usando roupas de marcas caras. A Matilda tinha não apenas um, mas 2 dos mais recentes smartphones. O Tom chegou em um carro esporte caríssimo. E a Beth estava usando um relógio de luxo no pulso. Dê uma boa olhada nos amigos da Bia. Você consegue dizer quem é realmente rico? Bem, vejamos. Se você olhar com atenção, a Carol não tirou as etiquetas das roupas. Isso provavelmente significa que ela está planejando devolvê-las após o encontro. Os celulares da Matilda são falsos. Veja a etiqueta, é apenas uma cópia da marca original. E o relógio da Beth é muito maior do que o pulso dela, o que significa que não é realmente dela. Portanto, o Tom é provavelmente a pessoa mais rica da reunião de amigos. A banda favorita da Ana está na cidade e ela quer muito ir ao show. Então pergunta para a madrasta se pode, mas a mulher diz que só irá permitir se a garota lhe fizer uma série de coisas. A primeira tarefa que a madrasta pede é que Ana lhe traga água em um escorredor. Para fazer isso corretamente, a jovem precisa pensar fora da caixa. Você pode ajudá-la a descobrir como? A Ana precisa congelar um pouco de água e colocar os cubos no escorredor. Tecnicamente, a água congelada ainda é água, certo? Em seguida, a madrasta pede que a Ana escolha o vestido de noite perfeito para ela. A jovem entra no armário e lá estão 3 vestidos. Um vermelho, um verde e um azul. Dê uma olhada na imagem. Qual a Ana deve escolher? Se você olhar com atenção, o botão do vestido azul está prestes a se soltar. O verde tem uma grande mancha de tinta, portanto, ela deve escolher o vermelho. Antes que a Ana possa levar o vestido para a madrasta, a mulher entra no quarto. Ao ver a mancha na roupa, começa a gritar: "Como você pode fazer isso com o meu vestido?" Mas a garota diz que não fez nada de errado e que a tinta já estava lá quando entrou no armário. A madrasta pede que a jovem encontre o culpado. Se conseguir descobrir quem manchou o vestido, ela poderia ir ao show. As 3 principais suspeitas são as irmãs adotivas da Ana, a Elsa, a Bela e Gabriela. Elas não gostam da irmã, então é provável que uma delas tenha jogado tinta no vestido da mãe para incriminá-la. Quando as meias irmãs estão fora de casa, a Ana entra sorrateiramente no quarto delas para tentar encontrar a culpada. Dê uma olhada no quarto. A primeira cama pertence a Elsa, a segunda a Bela e a terceira é da Gabriela. Você pode dizer quem fez isso? Foi a Gabriela. A cama dela é a terceira à esquerda, e se você olhar com atenção, tem um balde de tinta embaixo. A Emília e a Bárbara estão se preparando para uma noite de garotas. Elas estão se maquiando e arrumando o cabelo. As duas têm gostos muito parecidos e suas coisas são praticamente as mesmas, mas uma tem mais dinheiro do que a outra. Observando a imagem, você consegue dizer qual tem as coisas mais caras? Dê uma olhada na Bárbara. A calça dela meio que denuncia, pois é obviamente uma imitação. Portanto, a Emília é a que tem as coisas mais caras. O Henrique viajou para Paris. Assim que chegou, foi passear pelas ruas para encontrar um lugar para ficar. Ele encontrou um hotelzinho bonito e decidiu entrar. Grande erro. Por quê? Dê uma olhada na janela do último andar. Parece que é um fantasma. Caramba! Se eu fosse ele, procuraria outro lugar para ficar. Depois de encontrar um lugar melhor para se hospedar, ele decidiu almoçar. Pediu a clássica sopa de cebola francesa. Mas quando seu prato chegou, estava cheio de baratas. O Henrique chamou o gerente do restaurante para contar sobre o incidente. O homem disse: "Isso é inaceitável. Vou encontrar a pessoa responsável e demiti-la imediatamente."
Havia 3 suspeitos. O cozinheiro disse que havia preparado a sopa como de costume e que ela estava boa quando a passou para o garçom. O garçom disse que não havia tocado na sopa, apenas a serviu ao Henrique e se apressou em atender o pedido de outra mesa. O gerente também questionou o faxineiro, que disse que havia passado as últimas horas limpando o banheiro e não tinha ideia do motivo da confusão. Você sabe dizer quem é o culpado? Ninguém. Dê uma olhada no sistema de ventilação. Está cheio de baratas. Elas devem ter se arrastado para fora dele e caído na sopa do Henrique. Que horror! Há 3 passageiros na classe executiva de um voo internacional que está indo para Roma. Dê uma olhada nessas 3 pessoas. A primeira mulher parece muito bem vestida. Ela está usando uma bolsa de grife luxuosa e enviando mensagens de texto em seu telefone caro. O rapaz no meio está trabalhando com gráficos de ações em seu laptop. E o terceiro está tomando uma xícara de café enquanto lê um artigo no Financial Times. Você sabe dizer qual deles é o verdadeiro bilionário? Vejamos, a mulher pode parecer bem vestida, mas se você vir a etiqueta em suas roupas, ela diz 100% poliéster. É improvável que uma bilionária use algo assim. O cara que trabalha com gráficos de ações está usando sapatos velhos e rasgados. Duvido que isso seja uma escolha de moda, portanto ele provavelmente não é um bilionário. Isso nos deixa com o último homem. Se você observar com atenção, o artigo que está lendo é sobre ele. O título é O Mais Novo Bilionário do Mundo. Acho que encontramos nosso homem, não é? O detetive Silvio foi chamado para investigar um roubo no museu da cidade. Um diamante de valor inestimável desapareceu e o ladrão não deixou nenhum rastro. Depois de analisar as câmeras de segurança, o investigador reuniu 3 suspeitos: o segurança, o curador e um visitante. O segurança disse que só saiu de seu posto na hora do almoço e que poderia jurar que o diamante ainda não havia desaparecido naquele momento. O curador passou o dia guiando uma visita ao museu para um grupo estrangeiro, que foi ver o diamante no início do passeio e ele ainda estava brilhando em seu lugar. O visitante disse que só tinha entrado para uma visita rápida e nem sequer passou pelo corredor Mezzi, onde o diamante estava guardado. Após essas 3 entrevistas, o Silvio encontrou o ladrão. Você consegue dizer quem foi? Era o visitante. Antes de mais nada, ele sabia a localização exata do diamante dentro do museu. Além disso, dê uma olhada no cordão que o cara está mexendo em uma das mãos. O detetive o tirou debaixo da manga e, voilá, a joia estava presa a ele. Acho que o malandro não teve tempo de ir para casa e se livrar do diamante, não é? A Júlia e alguns amigos decidiram passar o fim de semana em uma cabana na floresta. Eles chegaram na sexta-feira no fim do dia e passaram a noite se divertindo com jogos de tabuleiro e contando histórias assustadoras. Quando acordaram no sábado de manhã, descobriram que alguém havia roubado todo o suprimento de alimentos. O vidro da porta estava quebrado, mas fora isso, não havia sinais de quem poderia ter feito aquilo. Assim, o grupo decidiu vasculhar a mata ao redor para ver se encontrava o culpado. Dê uma boa olhada na cena com a qual o grupo se deparou e veja se consegue descobrir quem levou a comida deles. O que é aquilo no canto inferior esquerdo? Parecem pegadas de urso, não é? E não apenas de um, mas de uma família inteira. Ah, e até deixaram uma embalagem de óleo no chão como prova. Sim, esses ursos foram os culpados, com certeza. A Yara acordou no sótão de uma casa abandonada. Ela tentou encontrar uma maneira de sair dali, mas tudo o que conseguiu encontrar foi um cômodo com 3 portas. Cada uma escondia um perigo diferente. As janelas e o piso atrás da primeira eram feitos inteiramente de lente de aumento, o que significa que a luz do sol provavelmente a queimaria se ela entrasse. A segunda porta escondia uma sala cheia de gás venenoso, e atrás da terceira havia um leão faminto. O que a garota deve fazer para escapar? Ela deve esperar até o início da noite e usar a primeira porta. A Sandra disse à mãe que sua equipe de ginástica iria para um acampamento esportivo no fim de semana. Ela pediu uma ajuda para arrumar a mala. A mãe ajeitou tudo o que achava que a filha precisaria.
Quando a garota retornou do fim de semana, estava contando tudo sobre a viagem, mas em algum momento da conversa perguntou por que a mãe não tinha colocado uma escova de dentes. A mulher imediatamente percebeu que a Sandra estava mentindo sobre onde realmente tinha estado naquele fim de semana. Como? Porque ela pôs uma escova de dentes, mas embaixo das roupas de ginástica da filha. Se a filha tivesse realmente ido acampar, teria usado as roupas e encontrado a escova. A Kátia descobriu 3 bolsas em um sótão antigo, juntamente com um bilhete que dizia que havia R$1 milhão dentro de uma delas. Também falava que as outras 2 estavam vazias. A garota só tinha uma chance de descobrir qual bolsa continha o dinheiro, e podia confiar que uma das mensagens escritas nelas era verdadeira. Na primeira estava escrito "O dinheiro não está aqui". A segunda dizia "O dinheiro não está aqui". Na última as palavras eram "O dinheiro está na segunda bolsa". Se você fosse a Kátia, qual sacola escolheria? A primeira. Se apenas uma das pistas for verdadeira, então o dinheiro está na primeira. A polícia vem perseguindo Bruno há muitos anos, tentando provar que ele está envolvido em atividades ilícitas, mas nunca conseguiu pegá-lo. Um dia, o detetive Lauro decidiu fazer uma visita surpresa ao escritório do suspeito. Assim que o detetive chegou, a secretária disse que o chefe estava em uma viagem de negócios. O detetive pediu para ver o escritório e tirou uma foto do local, mas não tinha permissão para tocar em nada sem um mandado. Então, o Lauro voltou à delegacia e conseguiu a autorização. Quando retornou ao escritório do Bruno, percebeu que alguém havia entrado lá. Dê uma olhada nas 2 imagens e tente descobrir o que o detetive viu. A luminária da escrivaninha está inclinada e os livros estão em lugares diferentes. Definitivamente alguém esteve naquele cômodo. O Lauro decidiu revistar todo o escritório do Bruno. Em uma sala, descobriu que havia pegadas até o meio da sala e depois elas desapareceram. A única janela estava aberta. "Oh não!" gritou o detetive. "Não acredito que ele escapou de novo!" O homem tirou uma foto do cômodo e a levou para a delegacia. Ali, ele mostrou a imagem para outros detetives e um deles disse que havia resolvido o caso. Dê uma olhada na imagem. Como o detetive resolveu o caso? Ele entendeu que Bruno era um metamorfo. Isso explica por que as pegadas não chegaram até a janela. Além disso, veja toda a comida de pássaro no chão. Ele provavelmente se transformou em um pássaro e fugiu. Molly, Holly e Sally estão indo para o baile de formatura em uma limusine elegante, mas o carro quebra no caminho. Como o salão de festas fica próximo, as moças decidem ir a pé. De repente, começa a chover. Por sorte, as 3 têm guarda-chuvas. Mesmo assim, uma delas se molha. Você consegue adivinhar quem é? Holly! A saia dela é mais larga do que o diâmetro do guarda-chuva. Finalmente, as moças chegam ao baile de formatura. Todas as amigas estão muito elegantes e chiques. Lea está usando sapatos de grife muito caros. Bella carrega uma bolsa Chanel. Alice está tirando selfies com um smartphone top de linha. E Kim está exibindo um colar de diamantes brilhantes. Mas na verdade, apenas uma delas é rica. Você consegue adivinhar quem é? Dê uma olhada mais de perto no logotipo. A bolsa Chanel da Bella é falsa. Os sapatos de Lea são muito maiores que seus pés. Portanto, ela provavelmente os pegou emprestados de outra pessoa. Quanto a Alice, o smartphone em sua mão não é dela. Ele tem o nome da Kim. Portanto, Kim é a pessoa mais rica aqui. Kim vai para a pista de dança. Bob, Billy e Kenny a convidam para dançar, mas um desses rapazes foi mordido por um vampiro, portanto não é seguro dançar com ele. Você consegue adivinhar quem é? Bob tem uma marca vermelha em sua camisa, mas é apenas batom. Billy está bebendo algo vermelho, mas é um ponche de cereja. Enquanto isso, Kenny não tem nenhuma sombra.
Então ele é um vampiro. Kim vai até o banheiro feminino, mas todos os 3 banheiros estão ocupados. Há um robô dentro de um deles. Você consegue adivinhar onde? Vamos dar uma olhada nos pés da primeira-dama. Ai! Ela arranjou vários calos com suas sandálias elegantes, portanto ela não pode ser um robô. Quanto à terceira senhora, sua pedicure é muito bagunçada para um robô, portanto, o robô está na segunda cabine. Bella pede a Kim para tirar sua foto. Kim tira algumas fotos. Você consegue encontrar 3 diferenças entre elas? Aqui estão. Kim volta à festa e vê um criminoso fugitivo entre os convidados. Você também consegue ver essa pessoa? É o apresentador do programa. Ele está escondendo um uniforme de prisão sob o terno. Na festa, Bella também é mordida por um vampiro. Kim a leva para o hospital. Elas encontram 2 médicos no saguão. Um deles é um impostor. Você consegue adivinhar quem é? Médicos de verdade usam luvas, e a mulher à direita não usa nenhuma. Bella entra em uma enfermaria de hospital com outras 3 pessoas. Uma delas não está doente. Você consegue adivinhar quem é? A mulher à esquerda parece perfeitamente saudável. Ela está usando batom e um penteado glamouroso. Embora seu braço esteja quebrado, isso não significa que ela esteja doente. Kim chega em casa depois de um longo dia. Ela está muito animada para se presentear com um banho de espuma. Estava sonhando com isso o dia todo. Mas alguém usou toda a espuma. Kim interroga os membros de sua família. O pai diz: "Passei o dia todo na oficina consertando meu carro velho. E ainda não fui ao banheiro." A mãe diz: "Eu estava me sentindo mal o dia todo, então não prestei atenção nos seus produtos de beleza." E o irmão de Kim diz: "Não fui eu quem pegou sua espuma, mas acho que foi a mamãe. Quem fez isso?" Dê uma olhada mais de perto na barba do papai. Há pedaços de espuma nela. Descobrimos! Na noite seguinte, Kim vai para uma festa do pijama com seus amigos. Um deles é um lobisomem. Você consegue adivinhar quem é? Esse cara é um lobisomem. Dê uma olhada em suas garras. Kim coloca um dinheiro em um esconderijo em seu quarto e vai para a casa da avó. Em alguns dias, Kim retorna e percebe que alguém roubou seu dinheiro. Como ela adivinhou? A poupança da Kim estava neste livro. Ele estava na prateleira quando ela saiu. E agora o livro desapareceu. Kim corre para a sala de estar e grita para sua família: "Quem roubou meu livro?" Todos juram que não tem nada a ver com um roubo, mas Kim identifica o ladrão imediatamente. E quanto a você? É o irmão. Ele usou o livro como suporte para seu PlayStation. Kim está assistindo a um programa de TV sobre esportes perigosos. Você pode ajudá-la a adivinhar qual dos rapazes tem mais chance de sobreviver? Aquele que cai na neve tem mais chance de sobreviver. Atingir a água pode ser difícil, e ele ainda precisa sair do oceano. O pai de Kim quer comprar um barco. Seu agente marca uma reunião com 3 pessoas. Cada uma conta uma breve história sobre seus barcos. Karen diz: "Meu marido me deu este barco há 5 anos como presente de casamento. É por isso que ele tem meu nome. Mas agora eu quero vendê-lo porque não usamos." Charles diz: "Herdei este barco do meu pai. Ele funciona muito bem. Mas não preciso dele porque estou me mudando para o exterior."
E Liam diz: construí este barco sozinho, mas agora estou construindo um maior. Então gostaria de vendê-lo para conseguir algum dinheiro. Um dos vendedores está mentindo. Você consegue identificar quem? Dê uma olhada mais de perto no primeiro barco. Seu nome é Karma, não Karen. Portanto, ela é uma mentirosa. Kim vai a uma loja de ferragens próxima comprar algo para sua casa. Kim pergunta: quanto custa um? O lojista responde: são $2. Em seguida, Kim pergunta: quanto custa 11? O lojista responde: são $4. E finalmente, Kim pergunta: quanto custam 100? E o lojista responde: $6. O que Kim está comprando? Ela está comprando um número de casa. Cada dígito custa $2. O gato da Kim, Fluffy, fugiu. Ela ficou procurando por ele em uma floresta a noite toda. Finalmente se cansou e foi para casa. Mas de repente, ela vê a casa de uma bruxa no caminho. Kim entra e encara a bruxa. Fluffy está sentado em seu colo. A bruxa diz: libertarei seu gato se você decifrar meu enigma. Tenho 2 melhores amigas que são gêmeas idênticas. Emma nasceu em 2003. Gemma em 2004. Como isso é possível? São gêmeas, mas nasceram na noite de Ano Novo. Emma nasceu logo antes da meia-noite e Gemma logo após a meia-noite. Theo convida Kim para uma exposição de arte. Dê uma olhada nesses quadrados. Qual deles é maior? Amarelo ou verde? Todos esses quadrados em preto e branco geralmente confundem a percepção, mas fica óbvio que o quadrado verde é maior do que o amarelo se os colocarmos de lado. Kim e Theo saem para caminhar em um vilarejo abandonado. Eles veem uma placa que leva a um famoso castelo mal-assombrado. Há 4 rotas possíveis, mas apenas uma delas os levará de fato ao castelo. Você consegue descobrir o caminho correto? É muito mais fácil desvendar esse labirinto se você começar a desenhar a partir do destino final. Eles devem pegar a rota B. Finalmente, Kim e Theo encontram o castelo. Eles entram na propriedade e veem uma sala de estar sofisticada. Há 6 zumbis escondidos na sala de estar. Você consegue identificá-los? Olá! Os rapazes fogem dos zumbis e se escondem no porão. Eles vagam e veem 3 portas. De repente, o porão começa a se encher de água. Kim e Theo têm de escolher uma porta rapidamente para escapar, mas cada porta tem uma surpresa. Há um tanque com uma família de tubarões atrás da primeira porta. Há um buraco profundo com corais afiados e venenosos atrás da segunda porta. E há um tanque com piranhas atrás da terceira porta. Qual porta é mais ou menos segura? A segunda porta. O porão está cheio de água, então eles podem nadar sobre os corais. O Museu de Arte Moderna da cidade acaba de ser roubado. Uma pintura de valor inestimável do artista de primeira linha Floyd B. desapareceu durante a noite. O gerente chamou o detetive Prestes para ajudar. Assim que chegou ao museu, ele pediu para ver as imagens de segurança da noite anterior. Logo, identificou 3 indivíduos suspeitos olhando para a pintura por mais tempo do que o normal. A primeira pessoa, vestindo uma jaqueta azul, chegou pela entrada principal do museu. A câmera de segurança flagrou olhando para a pintura de vários ângulos, como se a estivesse medindo. A segunda pessoa, usando um boné vermelho, deixou o museu pela saída lateral, o que é bastante suspeito. E a última, que usava uma máscara preta, passou um longo tempo olhando para o teto, tentando identificar onde estavam localizadas as câmeras de segurança. Dê uma olhada na filmagem. Você consegue adivinhar quem é o provável ladrão?
é a última pessoa. Quero dizer, o cara estava usando uma máscara e passou horas tentando identificar as câmeras de segurança. Depois disso, não havia mais filmagens, o que provavelmente significa que ele conseguiu sair do museu com a pintura. A Samantha e a Joanna estavam presas na fila de segurança do aeroporto de Blue Ridge. Um guarda achou as duas suspeitas e pediu que elas esperassem enquanto ele analisava as imagens de raio-x. Dê uma olhada nas duas mulheres. Quem você acha que está realmente escondendo algo? Bem, a Samantha parece inquieta, mas provavelmente só quer ir ao banheiro ou algo assim. Agora, a Joanna está definitivamente escondendo algo sob a camiseta. Se ela realmente estivesse grávida, teria usado a fila preferencial. E veja o quanto ela está suando. Provavelmente está nervosa para ser pega. O escritório da detetive Sharon foi chamado para investigar uma série de arrombamentos misteriosos ocorridos em um bairro chique. Em cada cena de crime, o ladrão deixava as letras C, L, O, S e R grafitadas em uma parede próxima. O primeiro local a ser roubado foi a cafeteria da Márcia. Depois, o próximo alvo do criminoso foi a livraria da cidade. Após uma semana, o ladrão havia deixado sua marca em uma clínica sofisticada de oftalmologia, um supermercado e um restaurante. A detetive Sharon demorou um pouco, mas logo entendeu que havia um padrão nos arrombamentos. E conseguiu até mesmo prever qual seria o próximo arrombamento. Você consegue descobrir o que era? Esse ladrão era muito esperto, com certeza. A assinatura dele correspondia à primeira letra de cada um dos locais em que ele entrava, ou seja, C, L, O, S e R. Como o último a ser roubado foi um restaurante, o próximo estabelecimento começaria com C, reiniciando o ciclo, muito provavelmente o centro comunitário do bairro. No Vale Ocidental há um belo reino antigo, conhecido como Pietra. Um dos símbolos mais preciosos da cidade é uma joia valiosa que sempre é exibida durante as festividades locais. Este ano, durante a última celebração, algo trágico aconteceu. A joia desapareceu. O rei ficou arrasado e furioso com o fato de um artefato tão antigo ter sido roubado. Ele logo chamou o investigador oficial do reino para ajudar a descobrir quem poderia ter levado a relíquia. O culpado teria de ser proclamado responsável pelo roubo na frente de todo o reino. Havia muitas pessoas na festa, mas o investigador reduziu os suspeitos a 4 pessoas. A Amélia disse que viu algo estranho após a apresentação do bardo. Ela viu que o Benjamin havia pegado a joia e a entregado para a Carol. Mas o Benjamin falou que não chegou perto da peça, pois estava trabalhando em uma das barracas durante a feira. A Carol respondeu que chegou perto da relíquia, mas que só admirou de perto. E o Daniel afirmou que podia jurar ter visto a Carol carregando a peça, mas não a viu pegá-la. Com base nos depoimentos, o investigador não teve dificuldade em descobrir quem era o culpado. Você também consegue? Foi a Carol. Quase todo mundo achava que ela estava envolvida no crime. Além disso, se você der um zoom na bolsa dela, verá algo pontiagudo. Parece mesmo uma joia, não é? A única locadora de DVDs da cidade foi roubada ontem à noite. O proprietário da loja ligou para a delegacia de polícia para relatar o crime. O detetive quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Afinal, por que alguém roubaria um DVD quando há tantos canais de streaming hoje em dia? O cara pediu para ver a filmagem da câmera de segurança e identificou 3 suspeitos principais. A Sarah era uma mulher de meia idade e disse que ainda tinha um aparelho de DVD porque preferia assistir a filmes da maneira antiga, por isso alugava regularmente na loja. O Alex era um diretor de cinema recentemente aposentado e um de seus passatempos favoritos era ir à loja. Ele disse que não havia notado nada de estranho no dia anterior, exceto por um adolescente aleatório que entrou na loja. Era o David, que passava horas sozinho na locadora, e falou que estava fazendo uma pesquisa para a escola, mas jura que não pegou nada. Você pode dizer quem é o ladrão?
É o David. As imagens de segurança o flagraram na sessão para maiores de 18 anos. Ele deve ter roubado o DVD pensando que o dono do estabelecimento não lhe venderia o filme. Há um museu antigo que exibe apenas artefatos egípcios antigos. Um dia, a Susana, uma estudante de antropologia, foi até lá para estudar um pouco da arte em exposição. Ela entrou em uma sala cheia de objetos como colares, pulseiras e brincos, e fotografou todos os detalhes que considerava importantes para sua pesquisa, quando algo chamou sua atenção. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir o que era? Veja esses brincos. Eles parecem completamente falsos. Além disso, tem uma pequena etiqueta de preço anexada. Definitivamente, as joias originais não estavam lá. A garota relatou o crime ao gerente, que por sua vez informou imediatamente o segurança para abrir uma investigação. A Susana estava na lista inicial de suspeitos, mas depois que as imagens de segurança foram checadas, ela foi liberada. A investigação identificou 3 suspeitos principais: um dos guardas do museu, um dos alunos da escola de arqueologia e um visitante. Este disse que havia entrado no local apenas para uma visita rápida e falou que tinha visto os brincos, mas que estes lhe pareciam bastante originais. O segurança afirmou que não tinha visto nada de estranho nos últimos dias. Tudo estava como deveria estar. E o aluno falou que havia estudado o brinco em uma aula, mas nunca teve a chance de vê-lo antes de ser roubado. Em pouco tempo, o culpado foi identificado. Você consegue dizer quem foi? Foi o visitante. Quando o segurança foi investigar os suspeitos, ele nunca mencionou que o brinco original havia sido trocado por brincos falsos. O fato de o cara saber que havia uma versão original significa que foi o cara quem os trocou. Caramba! A Maya estava trabalhando em sua última obra de arte, que foi encomendada por uma galeria de luxo da cidade. De repente, todas as luzes de seu estúdio se apagaram e, como era noite, ela ficou completamente às escuras. Então ouviu o passo se aproximando da porta e, quando se deu conta, estava se sentindo tonta. A garota desmaiou e acordou em um quarto minúsculo que não tinha nada além de uma porta metálica. Ela tentou abrir, mas estava trancada. Foi quando percebeu que, ao lado da porta, havia um pequeno dispositivo no qual aparecia um sinal vermelho pedindo uma senha. Abaixo dele estava um pedaço de papel com a seguinte dica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demorou um pouco para a Maya entender o significado. A garota leu o bilhete em voz alta várias vezes antes de finalmente descobrir a senha. Você consegue adivinhar o que ela digitou no dispositivo? Veja como funciona. A Maya teve que digitar uma vez o número 2, 3 vezes o número 4, 5 vezes o número 6 e 7 vezes o número 8. Ler em voz alta foi a chave para resolver esse problema. Ufa!